O Marciano. Para a minha mãe, que me chama Pickle, e para o meu pai, que me chama Bacano. Capítulo 1. Entrada de registro Sol 6. Basicamente, estou tramado. Depois de muito refletir, é essa a minha conclusão. Estou tramado. Só passaram 6 dias desde o início do que deveriam ter sido os 2 meses mais fantásticos da minha vida, e tudo isto já se transformou num pesadelo. Nem sequer sei quem irá ler isto. Suponho que acabará por ser encontrado por alguém, talvez daqui a 100 anos. Para que conste, não morri no Sol 6. De certeza que o resto da tripulação acha que sim, e não posso censurá-los por isso. Talvez seja decretado um dia de luto por mim e a minha página da Wikipédia diga: Mark Watney é o único ser humano a ter morrido em Marte. E é provável que essa informação venha a ser correta. Estou convencido de que vou morrer aqui, simplesmente não no Sol 6, como toda a gente acha que aconteceu. Vejamos, por onde hei de começar? O programa Ares. A humanidade a escolher Marte para enviar gente para outro planeta pela primeira vez e expandir os horizontes do género humano e blá blá blá. A equipa de Ares 1 fez o seu serviço. Regressaram como heróis, ficaram famosos e receberam homenagens e o amor do mundo inteiro. A equipa de Ares 2 fez o mesmo noutra parte de Marte. Ao regressarem à Terra, esperava-os um firme aperto de mão e uma caneca de café bem quente. Às 3. Bem, essa era a minha missão. Ok, não era propriamente minha. Quem mandava era a comandante Lewis. Eu era só mais um na equipa. Na verdade, era um membro da equipa com a categoria mais baixa. Só ficaria no comando da missão quando não restasse mais ninguém. E esta? Estou no comando. Pergunto-me se este registro será encontrado antes de o resto dos membros da equipa morrerem de velhos. Presumo que terão regressado à Terra sem problemas. Malta, se estiverem a ler isto, a culpa não foi vossa. Fizeram o que era necessário. Na vossa posição, eu teria feito o mesmo. Não vos culpo de nada e fico feliz por terem sobrevivido. Suponho que o melhor é explicar como funcionam as missões a Marte para os leigos que estiverem a ler isto. Chegamos normalmente à órbita da Terra, num vai e vem normalíssimo que nos levou até à nave espacial Hermes. Todas as missões Ares usam a Hermes para chegarem a Marte ou para de lá saírem. É enorme e foi muito cara, pelo que a NASA só construiu uma. Quando chegámos a Hermes, 4 missões adicionais não tripuladas levaram-nos combustível e mantimentos enquanto nos preparávamos para a viagem. Depois de ficar tudo a postos, arrancámos para Marte. Mas não a muita velocidade. Já lá vai a época em que se queimavam montes de combustível e se injetava a nave na órbita de Marte. A Hermes está equipada com motores de íons. Lançam o Argon pela traseira da nave muito depressa para produzir uma ligeira aceleração. A questão é que não é preciso muita massa reagente, uma pequena quantidade de argon e um reator nuclear para pôr as coisas a mexer. Fornecem-nos uma aceleração constante até chegarmos ao nosso destino. Ficariam espantados com a velocidade que se pode atingir mantendo uma aceleração ligeira por um intervalo alongado. Poderia regalar-vos com histórias sobre como nos divertíamos tremendamente na nave, mas não o vou fazer. Neste momento não me apetece reviver nada disso. Basta dizer que chegámos a Marte 124 dias depois sem nos termos estrangulado uns aos outros. De seguida, descemos à superfície num VDM, Veículo de Descida a Marte. Basicamente, o VDM é uma lata gigante com uns quantos propulsores de baixa potência e paraquedas incorporados.
A sua única função é trazer 6 humanos da órbita de Marte para a sua superfície sem matar nenhum deles. E agora chegamos à parte do verdadeiro truque na exploração de Marte. Já termos cá toda a tralha à nossa espera. Um total de 14 missões não tripuladas transportaram para cá tudo aquilo de que íamos precisar para operações na superfície. O pessoal da NASA fez os possíveis para que todas as sondas de abastecimento ficassem mais ou menos na mesma área e saiu-se razoavelmente bem. As mercadorias não são, nem de longe, tão frágeis como os humanos e podem atingir a superfície com muita força, mas tendem a ressaltar bastante. Claro que não nos enviaram para Marte até confirmarem que todas as mercadorias tinham chegado à superfície e que nenhum contentor se danificara. Do início ao fim, incluindo as missões de abastecimento, uma missão a Marte demora cerca de 3 anos. Na verdade, quando a equipa de Ares 2 regressava, já havia provisões para Ares 3 a caminho. De todas as provisões trazidas antecipadamente, a mais importante era, claro, o VSM, o veículo de saída de Marte. Era nele que regressaríamos a Hermes depois de concluirmos as operações na superfície. O VSM foi colocado no terreno em modo de aterragem suave, contrariamente aos outros contentores de abastecimento, que não paravam de ressaltar por causa dos balões que os envolviam. Como é óbvio, o VSM estava em comunicação contínua com Houston. Se tivesse havido algum problema com a sua colocação no terreno, teríamos passado por Marte e regressado a casa sem chegarmos a descer à superfície. O VSM é impecável, graças a uma série de reações químicas com a atmosfera de Marte. Poderíamos fabricar 13 kg de combustível por cada quilograma de hidrogênio que trazemos para o planeta. Mas é um processo lento. A testar o depósito demora 24 meses. Foi por isso que o enviaram muito antes de nós chegarmos. Podem imaginar como fiquei desapontado quando descobri que o VSM já cá não estava. Foi por causa de uma ridícula sequência de acontecimentos que quase morri. E é a uma sequência de acontecimentos mais ridícula ainda que devo a minha sobrevivência. A missão foi concebida para suportar tempestades de areia com rajadas até 150 km/h. Por isso, o pessoal de Austin ficou compreensivelmente nervoso quando levámos com ventos a 175 km/h. Vestimos os nossos fatos espaciais e agrupámo-nos ao centro do REB para o caso de haver perda de pressão. Mas não foi o REB que deu problemas. O VSM é uma nave espacial. Tem muitas partes frágeis. Aguenta tempestades até certo ponto, mas não pode ser eternamente fustigado com areia. Ao fim de hora e meia de ventos constantes, a NASA deu ordem para abortar a missão. Ninguém queria pôr fim a uma missão de 1 mês ao fim de apenas 6 dias, mas se o VSM continuasse a ser açoitado daquela maneira, ficaríamos cá todos. Para irmos do REB para o VSM, tínhamos de nos expor à tempestade. Era um risco, mas qual era a alternativa? Conseguiram todos lá chegar, menos eu. O nosso principal satélite, que transmitia do REB para a Hermes, fez as vezes de paraquedas, sendo arrancado da sua base de suporte e levado na torrente. Na sua trajetória, colidiu com a fileira de antenas e recepção. Uma delas, uma antena longa e fina, veio direita a mim, e a sua base acertou-me em cheio, rasgando-me o fato como uma bala a atravessar manteiga. Quando me dilacerou a ilharga, senti a pior dor da minha vida. Lembro-me vagamente de ficar sem ar e dos meus ouvidos estalarem dolorosamente quando o fato perdeu a pressão. A minha última recordação
é Johansen a tentar agarrar-me, em vão. Depois, o sangue que ia saindo copiosamente pela minha ferida foi gotejando para o rasgão e acumulando-se. A água no sangue depressa evaporou graças ao fluxo de ar e à baixa pressão, restando então um resíduo pastoso. Da ferida foi saindo mais sangue, que também acabou reduzido a uma papa nojenta. Por fim, essa papa acabou por vedar o rasgão, reduzindo a perda de pressão a ponto de poder ser compensada. O fato desempenhou admiravelmente o seu papel. Detectando a descida de pressão, foi-se enchendo continuamente de ar extraído da minha botija de azoto para conservar a atmosfera interna. Quando a fuga de pressão deixou de ser crítica, bastou-lhe continuar a fornecer uma pequena quantidade de ar para compensar o que ia saindo. Ao fim de algum tempo, os filtros de CO2, dióxido de carbono, ficaram saturados. Esse é, na verdade, o único fator que limita o sistema de suporte vital. Não a quantidade de oxigênio que trazemos connosco, mas a quantidade de CO2 que pode ser extraída. No REP, tinha o oxigenador, uma engenhoca enorme que transforma o CO2 novamente em oxigênio, porém, como os fatos espaciais têm de ser portáteis, recorre-se a um simples processo de absorção química por meio de filtros descartáveis. Eu tinha adormecido tempo suficiente para os meus filtros ficarem inutilizados. O FAD detectou este problema e passou para um modo de emergência a que os engenheiros chamam sangria. Não tendo maneira de tratar o CO2, liberta deliberadamente ar para a atmosfera de Marte e depois torna a encher-se com azoto. Entre o rasgão e a sangria, depressa o azoto se esgotou. Estava apenas a minha botija de oxigênio. Então, o fato fez a única coisa que podia fazer para me manter vivo. Começou a encher-se com oxigênio puro. Corria agora o risco de morrer por causa da toxicidade do oxigênio, já que a quantidade excessivamente elevada de O2 ameaça fritar-me o sistema nervoso, os pulmões e os olhos. Para alguém com um rasgão no fato espacial, seria uma morte irónica, oxigênio a mais. A cada fase desse processo, houvera de certo toques de alerta e de aviso a disparar, mas foi o alarme de excesso de oxigênio que me acordou.